meninas, bom dia. Estamos aqui iniciando a nossa segunda live em comemoração ao aniversário do Mães Intercessoras, aniversário de 3 anos. É um motivo de muita alegria para nós estarmos aqui e pedimos ao Senhor que esteja conosco, nos guardando, nos protegendo, nos dando sabedoria para dirigir os nossos lares. Maria José, Luciana, bom dia. Eliana, bom dia. Que bom ter vocês aqui. Sayonara, bom dia. Seja bem-vinda. Estamos aqui, gente, felizes por essa data, né? E felizes por tê-las aqui conosco também. Vocês estão me ouvindo bem? Ontem eu tive problema com o microfone, ele estava chiando muito. Me dá um retorno, por favor, se vocês estão ouvindo bem. Qualquer coisa eu tiro o microfone e a gente fica só no som do celular mesmo. Gabriela, bom dia, seja bem-vinda. Que coisa boa tê-las aqui. Ah, ok, Eliana, obrigado pelo retorno, viu? Que ótimo. Daiane, bom dia, já está aí com a gente, que coisa boa. Ontem eu estava pensando nesse privilégio, né, de comemorarmos essa data, de estarmos juntas aqui num tempo de tanto aprendizado, de tanto crescimento mesmo para nós, como grupo. E algumas pessoas me deram retorno na igreja à noite sobre o tanto que gostaram, sobre o tanto que foi importante a live de ontem com a Antônia. E eu acredito que hoje não será diferente, com um tema diferente. E talvez vocês se questionem por que a gente iniciou pela questão, pelo tema de ontem, né? Cuidar-se bem para cuidar bem ainda mais do outro. E não adianta eu pensar em uma série de princípios, de conteúdos, se eu não tiver primeiro a disciplina de tirar um tempo para mim, de refletir sobre tudo aquilo que eu estou aprendendo, de priorizar o conhecimento, o tempo, a disciplina, se torna vão se a gente fala de todas as outras coisas e as historinhas, as desculpas continuam conosco. Então eu sempre vou ter aquela desculpa, mas eu não tenho tempo, mas vida de mãe é tão sobrecarregada. Então a gente começou com um bate-papo bem sincero da Antônia, dizendo que o que falta às vezes é mesmo essa questão de priorizarmos a nós mesmos, né? E para então ter um olhar voltado para o outro. E eu achei importante a gente começar dessa forma, porque agora, na live de hoje, vamos falar sobre a importância da fé. A Daiane já está aqui com a gente. Quero já convidá-la também para estar falando com vocês. E vamos lembrar do que foi abordado ontem aqui também, para que a gente tenha essa clareza, né? Vou chamar a Daiane aqui. Enquanto isso, aproveita, gente, para vocês irem convidando as pessoas, encaminhando aí para outros participantes. Daiane, bom dia. Bom dia, vocês estão me ouvindo direitinho? Ouvindo bem. Que bom. Que prazer estar aqui, Rose, que prazer de verdade.
Que bênção. É um prazer para nós você ter aceitado o convite, viu? O Ministério Mães Intercessoras, ele entrou, assim, foi um presente de Deus mesmo, porque eu conheci vocês, né? Nós não nos conhecemos presencialmente, acho que a gente já deve ter se visto na igreja, mas, assim, foi algo rápido, talvez. Acho que todo mundo aqui não deve me conhecer. Meu nome é Daiane, eu tenho 34 anos, sou mãe do Victor de 15, da Marina de 10. Moro hoje em Uberaba e fui membro por pouco tempo, né, da oitava em Uberlândia, que foi onde eu conheci, foi através de lá que eu conheci umas intercessoras. E, gente, umas intercessoras, como eu disse, chegou num momento tão importante da minha vida. A gente tinha acabado de mudar para a fazenda assim, eu sempre fiz muita coisa, e a gente estava ainda naquele contexto de pandemia. Sim. E eu sempre fui muito ativa na igreja, sempre gostei de gente. Então foi um período de muita reclusão e de tudo mudando, e de repente eu na cidade, mesmo na pandemia, mas na cidade, de repente na fazenda, e, eu orava a Deus, pedia, Senhor, me ajuda, né? O que que eu vou fazer? O que que eu posso fazer? E o Mães Intercessoras, ele entrou justamente para que eu me ocupasse do outro, para que foi um tempo assim, na verdade é um tempo ainda, onde de fato eu carregava e carrego em oração as cargas dos meus irmãos, né? Me preocupar com o outro, cuidar do outro. Então, é esse a importância que o Mães Intercessoras tem para mim, de cuidar do outro, de orar pelo outro, de pedir pelo outro, né? E assim, é um tema sempre muito sensível, que é mãe, né? É ser mãe, é ter filho, então é se compadecer, é estar em contato o tempo todo com a minha humanidade, né? É pegar, assim, é ser sensível à dor e celebrar também, né? Quanto a gente fica alegre quando chega alguma coisa, alguma notícia legal, alguma resposta de oração, assim, olha, gente, eu vibro, é porque, assim, a alegria é minha também, porque a gente está junto ali, né? E aceitei o convite com muita alegria, pedindo que Deus haja apesar de mim, né, de falar de um assunto tão, tão importante, né? Espero em Deus arranhar essa superfície, Rose. Que alegria, Daiane, ter você aqui, ter esse testemunho mesmo da importância do Mães Intercessoras na sua vida e num momento tão sensível mesmo, de Uberlândia, do país, né? Nós estamos aí com pessoas de fora de Uberlândia, muitos participantes fora de Uberlândia, e, e essa união em torno de um tema tão, tão importante para as famílias, porque às vezes as pessoas procuram orientação em meios seculares e não veem a fé como fundamental, e não veem a oração como fundamental. Quantas vezes um assunto familiar ele só vai ser resolvido aos pés do Senhor? Quantas vezes nós tentamos de todas as formas a resolução de um problema e é em Deus que a gente encontra a resposta. Então, às vezes as mães falam: eu já orientei, eu já falei, eu já conversei, eu já tentei de tudo, como se nós só tivéssemos as ferramentas humanas. Existe algo que é essencial, que a gente precisa fazer muitas vezes em primeiro lugar, antes de qualquer outra atitude, que é acreditar que não estamos sozinhas. Então, vou deixar com você, tá bom? Tá bom. E só comentando sobre o que você está falando, eu tenho certeza que talvez eu seja mãe aqui há menos tempo, né? O meu mais velho tem 15 anos, mas eu vejo tantas vezes que assim, que a minha palavra, ela é, por muitos momentos, ela é impenetrável, né? Eu converso, eu oriento e, e eu falo, Senhor, é só o Senhor mesmo. E, eu tenho alguns desafios, né? Eles sempre surgem,
E em meio a alguns deles eu aprendo o seguinte, Senhor, o Victor e a Marina, eles não são problema meu, no sentido só meu. Eles são seus filhos. Quantas vezes eu deitei na minha cama e eu falei, Senhor, eu não vou ficar agoniada. Eu não vou, eu não vou perder a cabeça, porque eles não são meus. Eles são do Senhor. Então, o Senhor me ajuda. Os seus olhos vão onde eu não vejo, os seus olhos veem onde eu não vejo. As suas mãos tocam onde eu não toco e o teu Espírito Santo convence, coisa que eu não posso. Então, é assim, é nós termos esse descansar em Deus de fato. Agora, para existir esse descansar em Deus, é necessário um conhecimento e um relacionamento, né? E que entra também a fé. Nós vivemos numa sociedade muito crédula, né? O Brasil em si é um país muito crédulo. Tanto é que se ouve aí fora que o Brasil é de pessoas com muita fé. O Brasil é um país de pessoas calorosas, que tem esperanças. Quantas e quantas músicas, né? Acabei de lembrar de uma, aquela anda com fé, amor, que a fé não costuma falhar, né? Acabei de lembrar. E, e é um desafio muito grande falar de fé, de uma fé salvífica, porque é essa que nós vamos falar hoje, no meio de uma cultura que acredita ter fé, né? Que para tudo diz ter fé. Você vai conversar, não, eu tenho muita fé, por exemplo, eu quero um carro. Eu tenho muita fé que eu vou conseguir aquele carro. Eu tenho muita fé que o meu filho vai ser isso ou vai conseguir aquilo. Então é de fato um desafio. E quando você me chamou, Rose, eu sou muito acelerada. Se quiser aí, meninas, se vocês que estão me ouvindo, se falar, se eu estiver muito rápida, por favor, fala, Daiane, acalma um pouquinho, né? E o texto que veio à minha mente, de fato, sobre fé, foi Hebreus 11. Todo mundo deve conhecer, né? Lá nós temos a galeria dos heróis da fé. E diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, aqui nos próximos versículos, a partir do 4, tem o título na minha Bíblia aqui de Exemplos de Fé Extraídos do Antigo Testamento. E começa assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois, antes de sua transladação, obteve o testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé é divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam e, sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir a um lugar que devia obedecer, receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas como Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé, também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Então aqui nós vamos continuar até o verso, deixa eu dar uma olhada aqui atrás, até
até acabar um capítulo, que é o 40. Então, nós temos vários exemplos de fé dentro da palavra de Deus, né? O justo viverá pela fé, sem a fé é impossível agradar a Deus, a fé sem obras é morta. E quantas, me lembrei também de algumas passagens onde as pessoas foram curadas, se aproximaram de Jesus e foram curadas, e ele vai-te em paz, a tua fé te salvou. Mas aí a pergunta que me surgiu diante de tudo isso, e lendo aqui, mas que fé é essa? Onde está essa fé? Porque se nós prestarmos atenção, aqui está falando que pela fé o universo foi formado. Então eu já lembrei lá de Gênesis. Essa fé já aponta para uma fé em Deus. E eu não sei se você já ouviu essa expressão, Rose, que as pessoas até colocam, a fé é assim, é um passo no escuro. Então, é encorajada essa questão de vai na fé, vai na fé. Você não precisa se preocupar com depois, mas se enche de fé e vai. Mas se encher de quê? De fé na fé? Porque existe, de fato, o que eu acredito que muita gente não conhece, essa questão da confissão positiva, né? Eu tenho fé na minha fé. Teve certa vez eu tinha um ateliê de comidinhas e assim, eu falo que aquilo era um ponto de pregação. E era de fato, porque é verdade. Porque assim, ali a gente teve a oportunidade de falar de Cristo muito abertamente, né? E eu fazia isso com a graça e com a bondade de Deus. E uma vez conversando com uma cliente, ela ela falou para mim assim, a gente conversando sobre fé, sobre Deus, ela eu tenho muita fé. Olha, mas você não me. Mas eu tenho muita fé. E eu não esqueci disso até hoje. Que uma fé carrega consigo marcas também, né? Uma fé verdadeira, uma fé salvífica, uma fé que tem com ela o conhecimento, o intelectual também, ela carrega marcas disso. Porque o que a fé, a confissão positiva, uma das principais marcas da confissão positiva, dessa fé, me perdoe a palavra, mas para mim é uma fé burra, burra no sentido de não tem nada que se, você não tem nada que se apoia, você vai se apoiar em quê? No vácuo? Sabe? É no vácuo. Por que que tantas vezes as pessoas que se posicionam assim, e eu não nasci crente, pelo contrário, eu tinha aversão a crente. E eu falava que eu tinha Jesus no meu coração. E eu também já me posicionei, tô falando de mim, como uma pessoa assim, que, que tinha profundidade na fé de um pires. Não vai ali, não tem, não se apoia. E eu vou pensando que a nossa fé, principalmente agora para nós que conhecemos a Cristo, ela precisa ser nutrida. Porque aí vem a questão, nós vivemos num mundo natural. Se eu conversar aqui agora, se eu pedir para as meninas, para todo mundo, deixa nos seus comentários os seus desafios, o que que exigiu ter muita fé, né? Deixa nos comentários ou fala para mim alguma situação que você precisou ter fé. Nós vamos conversar aqui até amanhã, né? Porque nós precisamos ter fé para acordar, nós precisamos ter fé para encarar os nossos dias, nós precisamos ter fé para dar um passo adiante, mas entendendo que quem está à frente é o nosso Senhor. É o mesmo Deus que mantém todas as coisas em ordem. É o mesmo Deus da palavra que diz que a vontade dele para nós é boa, agradável e perfeita. Então nós nos movemos na fé apoiadas na rocha que é Jesus. Agora vamos fazer um paralelo se nós não nutrirmos essa fé. Nós vamos
acreditar, nós vamos começar a entender que Deus não é Senhor. Por que que Deus? Por que que vai começar a vir esse entendimento de que Deus não é Senhor? Porque eu vou achar que pela minha fé ele tem que me servir. Eu tenho tanta fé, eu sou uma pessoa tão boazinha, tão que ele, né, que ele tem que. Tá fazendo sentido o que eu tô dizendo, Rose? Todo sentido, todo Que, sentido. E o tanto que o evangelho tem sido visto dessa forma, né? Eu faço e meus pedidos, viro as costas e vou embora. E nossa, e quantas vezes assim, nem retornamos para agradecer. e me faz, e me faz sentir vontade de chorar, sabe? Não só aqui, de maneira nenhuma, mas é de olhar e falar, Senhor, como nós precisamos do Senhor. Como nós precisamos do Senhor para entender que o Senhor é Deus e que não nos deve nada e que faz por livre graça, por bondade, por misericórdia. E para nós corremos o risco, eu estava pensando, eu acredito que todas essas lives da semana, elas vão culminar de alguma forma nesse ponto central, que é Cristo, que é autor e consumador da nossa fé. Porque sem essa nutrição, nós não conseguimos. A nutrição na palavra, esse relacionamento com Deus, que é o que você, perdão, encoraja tanto a nós e está sempre ali buscando mecanismos e parcerias e meios de fazer, nós não vamos conseguir cuidar de nós não vamos conseguir nós não vamos conseguir nada. Porque tudo vai apontar para o nosso relacionamento com Deus. Tudo vai apontar para a nossa vida devocional. Tudo vai apontar para o nosso conhecimento da palavra de Deus. Ah, então você está dizendo que eu preciso conhecer de Gênesis? Não. Mas nós precisamos entender que nós temos na palavra um banquete. Nós poderíamos simplesmente eu ler esse texto aqui e nós nos deliciarmos e acabar a live, porque olha quanta coisa nesse pequeno trechinho aqui nós temos de testemunhos de fé. E aqui no final do capítulo, o autor de Hebreus, ele vai falar assim que muitos deles eles não viram, eles não alcançaram aquilo. Mas eles ansiavam, eles tinham entendimento da pátria celestial deles. Então vão ter muitas coisas que eu e vocês nós não vamos conquistar. Não vai ser para nós. Mas nós entendemos que aquele que é fiel, ele já preparou o lugar para nós. E que nós precisamos, assim como esses patriarcas, crer naquele que prometeu. Ter a nossa fé firme nele. Buscando ações diárias de nutrir a nossa alma. Não com não por experiências dos outros, né? Nós vivemos também num mundo imediatista, geração fast food. Quem de nós não, né? Para agora, eu quero para ontem. Se não for rápido, eu não quero. Então você pega e põe a mão na minha cabeça, ora e vai dar tudo certo e tudo vai desatar. Mas não funciona assim. E nós temos, Ai, como eu havia dito na palavra de Deus, um banquete te onde interromper um nós podemos pouquinho. nos deliciar todos os dias. Todos os dias. Nós levantamos, nós escovamos os dentes, nós cuidamos de um café da manhã. Ó, a Miriam, bom dia, princesa. Eu vi outras aí também que estão com a gente, conhecidas minhas. Deus abençoe vocês. Obrigada pela paciência, minhas irmãs. Nós acordamos, né, todos os dias, nós escovamos os nossos dentes, nós pensamos no almoço. Mas quantas vezes nós nós não nós não paramos um minutinho para. Foi falado isso ontem também, né? Que live, que bênção poder ouvir, que privilégio. Teve uma parte lá de vocês que eu voltei 50 vezes. Aquela do exemplo. Voltei. E a gente não para um pouquinho para respirar diante da palavra de Deus. O que é respirar diante da palavra de Deus? Não é.
muitas vezes você chegar e aquela oração agoniada, não, mas é de fato respirar diante da palavra do Senhor. Eu tô aqui. E lembrei agora que eu não me lembro quem era, mas que Jesus foi falar com ele e ele falou: Senhor, eu creio, aumenta a minha fé. E nós pedirmos diariamente essa porção de fé necessária. E muitas vezes, quando as coisas estão por um fio, nós chegamos diante de Deus não para respirar e para provar dele que é manso e humilde, para substituir os fardos, o fardo dele que é leve e o jugo que é suave, mas a gente chega com coisas, ó Senhor, só tacando problemas. E isso não é errado. Eu não tô dizendo que isso é errado. Pelo contrário, quem me conhece sabe, tem horas que eu falo que se eu não vier pro quarto, meu esposo mesmo fala: você já orou? Vai orar, Daiane. Porque se eu não vier, se eu não chorar, se eu não respirar e se eu não ficar nesse lugar, eu não consigo continuar me movendo. E, e eu consigo fazer isso é por graça, porque eu sei que tem vezes que ele me traz, eu sei disso. Porque se nós continuarmos movendo sozinhos, você já viu tanto que às vezes a gente quer ser muito altruísta, a gente quer mover muito com a força do nosso braço. Não, eu vou conseguir igual, eu sou muito dinâmica. Não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e daí. Mas a palavra de Deus diz que sem ele eu não consigo fazer nada. Então, eu preciso primeiro vir a ele, para que eu tenha consciência dentro da palavra do que é para ser feito e pedir a ele que me dê fé o suficiente, que me dê sabedoria o suficiente para seguir. Mas seguir onde? No escuro? No vácuo? Não. Apoiada na rocha que é Jesus. Porque muitas vezes nós queremos garantias de tantas coisas, que os nossos planos vão dar certo, que a nossa vida vai ter sabor de mel. E não é assim, né? Mas na verdade a gente sabe que a gente viu aqui que o Senhor ele é galardoador dos que o buscam. O Senhor dá bons presentes, mais que nós merecemos. Ele é um bom pai. Ele nos surpreende com coisas extraordinárias, extraordinárias. Mas é necessário nós estarmos apoiadas de que, se de fato não ocorrer da forma como nós esperamos, que ele continua sendo Deus. E que ele é o mesmo Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ele é o mesmo Deus que lá em Gênesis, na verdade, ele já havia decretado todas as coisas. E isso me faz me render em adoração, me render em humildade, porque eu entendo o quão pequeno eu sou e o quão grande ele é, mas mesmo assim cuida de mim. Agora, uma fé que não está apoiada na rocha, ela não entende assim. Ela entende que ela merece. Você já reparou como muitas pessoas se aproximam de Deus? Existe uma diferença entre uma pessoa que entende quem é Deus, quem é o Deus da palavra e quem é o Deus que ela cria. A pessoa que ela se aproxima de Deus, acreditando que ela é, eu às vezes eu uso a expressão podre de fé, que ela é cheia de fé, que ela não entende a obra salvadora, a obra redentora de Cristo, ela se aproxima com os próprios méritos, né? Não, porque eu sou muito boazinha, porque eu faço parte do grupo tal, eu dou coisas para os outros, o que pode ser verdade porque nós somos Imagodei. Nós somos capazes de boas obras, porque por mais caídos que nós sejamos, nós temos a imagem de Deus. Então, se há algo de bom em nós, mesmo em pessoas que ainda não reconhecem a redenção em Cristo Jesus,
ela é capaz de boas obras. Então, sim, nós temos a capacidade, porque nós somos a imagem de Deus. E não, porque, Rose, porque eu acredito, Rose, que Deus vai fazer, porque, Rose, não tem lógica ele não fazer. Porque eu sou muito boazinha. Eu sou muito boazinha. Agora, quando você entende que Deus é Senhor e que Ele não te deve, e que tudo que Ele faz é por graça, é favor e merecido, você se aproxima de uma maneira diferente. As nossas orações, a nossa conversa com Deus é diferente. Senhor, para mim é impossível. Eu não posso. Eu não posso, eu não consigo, mas a tua palavra diz lá em Lucas 1,37 que não há impossível para o Senhor. E eu oro sobre isso e eu descanso na tua providência. Eu descanso nos teus cuidados. Aí, às vezes é um problema, assim, é uma dificuldade, é uma coisa muito latente. No outro dia, eu sei que eu tenho um lugar para ir. Senhor, tá doendo muito. E eu acho que eu não vou conseguir. E a tua palavra diz que o Senhor é o Deus Emanuel, o Deus conosco, o Deus dentro do barro. Senhor, eu sou vaso de barro. Eu preciso que o Senhor me encha para eu conseguir andar mais uma milha. Então, essa fé redentora, a crer com uma fé redentora é isso. É entender que é ter a certeza que o objeto da sua fé, que é Cristo Jesus, que é o nosso Deus, ele não falha. E que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Aí tá, não é um versículo igual muita gente pega em todas as coisas cooperam para o nosso, para o seu bem, todas as coisas cooperam para o seu bem, bem daqueles que andam de acordo com a palavra, né? Que Até as andam. difíceis, né, Daiane? Até as Hã? difíceis. Até as difíceis. Até as lutas. Rose, eu comentei com você um tempo atrás sobre toda a mudança que estava acontecendo na minha vida e ainda está. Eu ainda estou num período de transição que tem hora que eu falo assim, Senhor. E esse versículo e tudo isso tem feito muito sentido para mim. Porque em cada momento eu ouço o Senhor, eu lembro da palavra, porque não é uma coisa que eu estou imaginando, não é no vácuo. Eu falo, Senhor, eu sei que nada está fugindo do seu controle. E eu sei que, embora esteja doendo, eu sei que todas as coisas estão cooperando. Rose, e como eu vejo a graça de Deus? Eu, eu vejo a graça, eu vejo a bondade de Deus. Aí é onde muda também. Gente, e aqui eu não quero falar para vocês de, de perfeição, não. Aqui vos fala uma mãe comum, uma trabalhadora comum, uma crente comum, com seus filhos tão comuns, com seu esposo tão comum, cheio de falhas, dependente da misericórdia e da graça de Deus. Eu, eu olho as coisas, mas eu consigo olhar diferente hoje como alguém que não exige, como igual aquilo que é meu, ninguém irá roubar, sabe, com esse triunfalismo, porque eu sei em quem eu tenho crido. Mas por que eu sei em quem eu tenho crido? Justamente pelo contato com a palavra. Então, para vocês que estão pacientemente nos ouvindo, não tenham a fé de vocês firmadas no que não no que o outro fala,
no sentido, não é que o outro fala, existem muitos homens e mulheres de Deus, né? Pessoas que nos levam a conhecer melhor a Deus através do estudo. Lógico, ouçam esses, mas não terceirizem a fé. Não coloca sobre os ombros do seu pastor, do seu líder, de qualquer outra pessoa, algo que é para você buscar, para você conhecer. A palavra de Deus diz de novo, eu amo esse versículo, fala, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Tá chamando você. Tá chamando você para esse lugar de alívio. Tá chamando você para provar e ver que Deus é bom. Tá chamando você. É um convite individual e personalizado. Olha que importante. Você tá sofrendo? Ele tá chamando você. Você tá chorando? É para você. A sua fé tá fraca? É para você. E beber da fonte. Beber da fonte. Se nós lembrarmos a crucificação, e na verdade não só a crucificação, mas como Jesus respondia. Olha que benção, a irmã está falando que orou nessa direção. Amém, louvado seja Deus. Louvado seja Deus por isso. Quando Jesus iria, ele respondia todas as coisas, o que saía dele era a palavra. Ele só respondia com a palavra. Se você for pesquisar, se você tirar um minutinho para estudar, você vai ver que Antigo Testamento está ali na boca de Cristo. E se a gente for olhar também, grande parte do Novo Testamento, os apóstolos, as pessoas que escreveram, elas se apoiaram no Antigo Testamento. Muitas respostas estão dentro da própria palavra. Lá em Lucas 4, se eu não me engano, quando Jesus foi tentado, ele só respondia Satanás com a palavra. Essa Então a sim é a gente. palavra que tem poder, né? Sim, Essa sim. e, e aí a gente fala que Jesus ele saiu lá do deserto, ele saiu daquele pleno do Espírito. Por que que é possível? Por que que é possível nós vivermos diversas situações que, que nos que nos às vezes machucam, nos pressionam, nos oprimem, e a gente viver assim, ó. Oi, Rose. As paz, tudo bem, querida? Porque nós estamos plenas, cheias da palavra. Então, para cada momento de desequilíbrio, de incerteza, nós temos a certeza em Cristo. Para cada palavra de desânimo que nós recebemos, para cada palavra contrária àquilo que a palavra de Deus diz, o Espírito Santo trabalha com aquilo que nós estamos cheios. Agora, se eu e você não nutrimos a nossa fé, porque isso é responsabilidade nossa, isso não acontece com imposição de mãos, isso não acontece com uma campanha de milagres. Isso é claro que irmãos reunidos, fazendo isso juntos, se movendo junto, acontece, não é sobre isso que eu estou dizendo. Mas eu, estática, esperando que você faça algo por mim, não, não vai dar. E eu vou colocar aqui só alguns pontos. Rose, você quer comentar alguma coisa? Eu falo pouco, irmãs. Eu estava procurando aqui uma anotação de ontem que eu estava estudando a palavra e vi um comentário na Bíblia da Mulher que falava assim, mas aí eu não achei a anotação aqui, não está ao alcance das minhas mãos. Quando eu oro, eu falo com Deus. Quando eu leio a palavra, eu ouço Deus. Mas quando eu faço isso de forma consecutiva, frequente, eu me relaciono com Ele. E é nesse relacionamento que vai vir a certeza de que, independente do que está acontecendo, eu
creio num Deus, eu me relaciono com Deus que sabe o plano perfeito, que tem o projeto completo em mãos. Eu lembro, Daiane, que quando minha casa estava sendo construída, e não é 2017, né? Eu vim aqui no momento ver a construção. E eu saí daqui num pânico, num pânico. A casa não vai ser acessível, não vai dar para você entrar, meu bem, porque não tem como que vai caber móveis ali? Ela estava em meia parede. E aí o Júnior me falou, você não tem como voltar na casa antes dela estar coberta. Você não... O fato de não entender de construção me fez achar que não me caberia aqui dentro. Quem tem o projeto perfeito, quem tem o plano completo para a nossa vida, sabe que a parede pela metade é o suficiente. Sabe que vai dar certo. E às vezes, no momento, a gente não tem como saber. Só confiando naquele que realmente tem um plano perfeito para a nossa vida. E aí você Então, falou uma palavra interessante. Você falou assim, eu olhei, eu vi, mas aqui a palavra diz que ora a fé é a certeza das coisas que não se veem, não se vê. mas que se espera. Então, é por isso, de fato, que é importante. Senhor, eu não estou vendo. Aqui não me cabe, não cabe junto, cabe. Senhor, eu não estou vendo. Às vezes eu olho de um lado, eu olho para o outro e, Senhor, eu não vejo. Não consigo enxergar nada, Pai. Porque está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Mas eu creio. Eu creio. Eu creio porque o Senhor fez os céus e a terra. O Senhor governa soberanamente todas as coisas. Às vezes dói. E nesses processos de dor, eu costumo pensar, eu costumo trazer à memória, com a graça e bondade de Deus, que Ele está fazendo algum ajuste ali junto. Ajustes estão sendo feitos. Porcas estão sendo apertadas, parafusos estão sendo colocados, para que eu fique mais firme. Eu não vejo. Eu não vejo como. Mas eu preciso entender que todas as coisas cooperam para o meu bem. E eu coloquei algumas coisas aqui. Ah, Rose, você terminou? Perdão, eu fui falar em... Terminei. A obra de Cristo, a obra de Cristo. A nossa fé, era muito isso que eu queria trazer. A nossa fé deve se apoiar na obra de Cristo. Eu não tenho que ter fé na fé. Eu não tenho que ter fé em qualquer... Eu não tenho que ter fé nem numa palavra que foi liberada por outra pessoa que não está na Bíblia. Eu tenho que ter fé na obra de Cristo. Eu tenho que ter fé na palavra de Deus. Porque Deus, ele tem compromisso com a palavra dele. Ele é a palavra. Então, eu não tenho que ter fé no que o outro, no que o Zé falou que vai acontecer. Pega isso, eu não sei qual a denominação que você, enfim, frequenta e tudo, mas pega isso, põe na prateleira e ora. Senhor, se for do Senhor, vai ser. Se não for, deixa aí. E aqui onde eu li em Hebreus, mostra o elo entre a fé, esperança, obediência, perseverança. E ilustrando que a fé é mais do que concordância também intelectual com algumas crenças. Né? É necessário uma junção de coisas. Igual a gente falou anteriormente, que essa semana de lives eu acredito muito que ela vai sempre nos levar para um lugar que é ter em Deus, que é buscar em Deus todas essas coisas para atingir eficazmente cada área da nossa vida. A nossa fé também ela é uma junção de coisas.
Não adianta só eu ficar aqui, eu vou ter fé, eu vou ter fé, eu vou ter fé, eu tenho fé. Não! Eu preciso trabalhar a minha mente. Você já viu tanto que a mente da gente, talvez a de vocês não são assim, né? Talvez sabe, sabota a gente? A mente, outra, vocês já repararam, talvez também não aconteça com as irmãs, só aconteça comigo. Tem hora que eu vou estudar a minha Bíblia, parece não, eu não quero estar aqui, minha mente começa, eu quero pensar em outra coisa. Nossa, não, eu não posso vir aqui agora porque eu tenho que fazer comigo. Não, porque eu tenho que arrumar isso, porque eu tenho que estudar para a prova, eu tenho que fazer isso. Sabe, a gente vive num mundo natural e nós precisamos nutrir uma fé que é sobrenatural. Olha que desafio! Mas a palavra de Deus diz que sem ele nós não podemos fazer nada. E até para isso ele nos traz. Em Lucas 10:38, eu amo essa passagem. Eu amo essa passagem. Que fala de Marta e Maria. Gente, como eu amo essa passagem, como eu me lembro dela direto. Que a gente, principalmente nós, andamos afadigadas com tantas coisas e queremos servir bem, e queremos fazer muito bem. E era genuíno o que Marta queria fazer. Pensa, 12 mais. Jesus, onde ele ia, levava uma renca com ele. O povo ia atrás. Os 12 estavam lá. Chegar 12 na sua casa. Meu Deus, eu arrumei comida, eu tenho que fazer. E de repente Maria lá. Que não era nem para ela estar ali, naquela hora, sentada lá no meio dos homens. E aí Marta olha e fala: Jesus, que é isso? Você não te importa que eu tenha que servindo sozinha? Manda que Maria venha comigo. Fala, Jesus, não é possível. Jesus, eu sou uma mulher, eu trabalho, eu faço as coisas. Eu imagino uma conjectura. Jesus olhando para ela com toda a paciência, com toda a amabilidade que eu acredito que só ele tem. Falando para ela: Marta, Marta, você anda fadigada com tantas coisas. Quando uma só é necessária. Maria, pois, escolheu a melhor parte e essa não será tirada. Quantas vezes nós estamos como sobre a nossa fé mesmo, como Marta. Nós estamos afadigada com tantas coisas, com tantos afazeres e a gente não se aqueda. Eu gosto dessa palavra aquedada, porque ela me traz a ideia assim de Maria lá, aquedada mesmo aos pés de Jesus. Fala, Jesus. Fala que eu preciso te ouvir. E nós não vamos à palavra, nós começamos a nos distanciar de uma fé que é bíblica. De uma fé que precisa ser nutrida pela palavra. Maria ali, ela teve a oportunidade de ouvir da boca do próprio Jesus. Palavras audíveis do próprio Deus Emanuel. Mas nós temos hoje aqui a presença do Espírito Santo para nos mover, para nos trazer a revelação do cuidado de Deus, para nos equipar e para trazer essa palavra à nossa mente no momento oportuno. Nós temos isso também. Nós temos esse privilégio de ter todo um livro com as palavras do próprio Deus, dizendo: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Então, o meu não é um convite, acho que para finalizar, né, Rose? Não é um convite, não é um apelo, mas é uma provocação. Para mim, primeiro, e para você que está aí com a gente. Nós temos nos aquedado, nos aquedado e nos aquietado aos pés do Senhor. Igual ontem a Antônia falou muito sobre questão de tempo, né? Você até teve uma hora que você falou assim, desculpa de tempo a gente não pode dar, né? E com o Senhor também não é assim. Nós ficamos tão presas, às vezes, no perfeito. Não, eu tenho que tirar 1 hora por dia, eu tenho que tirar 2 horas por dia. Não é assim. Um passo de cada vez. Caminhando em fé.
que aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir e ele vai te levar para esse lugar. E ele te dá estratégias e mecanismos, mas é necessário se posicionar dentro disso. E às vezes é muito mais fácil reclamar e falar que a sua fé está fraca do que se posicionar. Porque quando eu reclamo e não mudo, eu não tenho que fazer nada. Eu só reclamo. E tenha dó você de mim. Ora você por mim. E é um passo de cada vez. Nós precisamos entender que a nossa fé não é um passo no escuro. O Deus que governa, o Deus que nos chama pelo nome, o Deus que fala que desde quando nós éramos informes, sem formas dentro do ventre da nossa mãe, ele já nos conhecia toda e nos chama pelo nome. O Deus que conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. A nossa fé está baseada nesse Deus. E ela precisa ser nutrida com a palavra de Deus. Nós precisamos nos encher da palavra de Deus para que nós sejamos cheias. Mulheres de fato de fé. Fé no vácuo? Não. Fé no Deus que prometeu e é fiel para cumprir. Então, nós estamos numa era, e eu não sei se a tendência é melhorar, acredito que não, a palavra de Deus diz que não. Viveremos bons dias, viveremos céu na terra, viveremos assim, coisas boas aqui, mas não é o melhor. Onde a nossa mente está o tempo todo ligada. E se a gente não parar e não vier para respirar diante da palavra, Senhor, eu estou aqui, preciso do Senhor. E pegar uma porçãozinha pequena, não lê grandes textos, não, sabe? Vai lá dentro do que você necessita naquele momento. E se encher, e se alimentar daquilo. E alguns profetas dizem na palavra que logo que eles colocaram a palavra como mel, né? A palavra, ela sacia. E a sua fé vai sendo nutrida. Pequenas doses, todos os dias, em todo momento, regando tudo isso com oração, nós vamos crescer, nós vamos evoluir para uma fé mais madura, para uma fé que se submete, para uma fé humilde e para uma fé que se sente abraçada e cuidada pelo Deus Todo-Poderoso. Eu espero, sinceramente, que o que eu tenha falado tenha feito sentido. Se não, minhas irmãs, obrigado pela paciência de vocês. Ora por mim. E muito obrigado, Rose. Obrigado. E obrigado a todas vocês que estão nos ouvindo, estão com a gente aqui agora. Obrigado, Rose, por abençoar tanto a minha vida. Todas as vezes que eu te digo isso, eu acho que você fala assim, gente, mas essa menina. Mas o nosso pai é testemunha disso. O nosso pai é testemunha do quanto ele já te usou e te usa como canal de bênção na minha vida, mesmo aí em Uberlândia e eu aqui em Uberaba. Daqui uns dias, se Deus quiser, nós vamos estar juntas. Daqui uns dias, se Deus quiser, eu quero ir ao encontro do Mães Intercessoras para abraçar cada uma de vocês, se Deus quiser. Amém. Que bênção. No sábado estaremos juntas aqui. Daiane, foi muito bom te ouvir. Eu estava daqui quase sem interromper, justamente, porque estava muito bom ouvir as palavras que Deus falou através de você. E eu creio que cada uma foi abençoada. É uma live para voltar, para assistir de novo, para refletir sobre tudo que foi dito, para absorver do Senhor e mergulhar mesmo na palavra. Você dá uma lição de como começar do zero. Se alguém está baseado na força do próprio braço, se alguém está cansado por ver essa dificuldade de resolver as questões familiares ou as questões pessoais, sem forças para isso, a live de hoje foi a resposta. Vá um passo de cada vez. Comece aos poucos. E esse relacionamento com Deus vai te levar
numa certeza de fé, de saber que aquele que prometeu é fiel para cumprir tudo aquilo que está escrito na sua palavra. Que em nome de Jesus, as meninas tenham sido abençoadas, assim como eu fui abençoada. Que em nome de Jesus, aquelas mães que nos ouvirão depois possam ser fortalecidas diante de uma pequena fé, mas que pode se tornar algo grandioso e fazer diferença intensa nas nossas vidas. Muito obrigada. Eu que agradeço, eu que agradeço. E amanhã temos outra live às 8 da manhã. Temos um novo encontro às 8 da manhã. Esperamos vocês. E aí, para quem ainda não é participante dos nossos grupos, do Telegram, acessem o link, está na descrição aí no perfil do Mães Intercessoras. Acessem o link e estejam com a gente, participem dos nossos grupos. Vamos caminhar juntas, né? Essa perseverança, esse estar junto traz para nós uma constância na vida cristã. É O verdade. conteúdo chegando todos os dias, um caminhar juntos, os pedidos de oração ali sendo colocados, e muito bom aí esse caminhar. Agradeço aí aos comentários, né, as meninas que participaram aí ativamente com a gente, que estiveram com a gente até agora, e nos encontramos amanhã, então, Se na Deus quiser, eu já estou próxima ansiosa já. live, se Deus quiser. Vamos cheias de expectativas para tudo que Deus tem para nós essa E eu semana. tô. E para quem está em Uberlândia, gente, sábado nós temos encontro presencial, né, para nos abraçarmos aí, para recebermos ainda mais de Deus. Um abraço, meninas. Fiquem com Deus. Tchau, Tchau, gente. Um excelente tchau. dia. Deus abençoe cada uma de vocês. Obrigado, Rose, pela confiança. Deus abençoe. Tchau.